Vamos lá, pessoal, página 39, tá bem? Agora nós vamos conhecer um pouquinho de um personagem muito importante aí na cultura dos escravos, tá? No qual foi um homem que lutou muito pela libertação do seu povo. E o nome dele é Zumbi dos Palmares. Acho que vocês já devem ter escutado falar de Zumbi. Zumbi, gente, ele foi um negro que lutou muito pela libertação do seu povo, tá? E no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra por conta dele, tá? Dia 20 de novembro de 1695 foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares e por isso que hoje se comemora esse dia 20 de novembro. É uma data importante para os brasileiros, né? Por quê? Porque lembra a memória de Zumbi dos Palmares, no qual foi um homem, né, que lutou aí pela libertação do seu povo, tá? Então vamos lá. Foi escolhido esse dia em homenagem a Zumbi dos Palmares, um negro que lutou pela libertação do seu povo, que a Pro acabou de falar. Nessa data, promovem-se manifestações, palestras e show em homenagem ao povo que construiu parte da nossa história. Então, olha lá, Zumbi dos Palmares, gente, ele era um escravo, né, refugiado, no qual fugiu para Palmares, em Pernambuco. Lá ele montou uma vila, gente, uma vila assim, parecia um exército essa vila, tá? E o que acontecia? Ele acolhia todos os irmãos escravos. Então, todos os escravos que fugiam, que tentavam fugir, conseguiam fugir, iam parar lá em Palmares, em Pernambuco, tá? E lá eram acolhidos por Zumbi dos Palmares. Era uma vila, tá, gente? Era uma vila. E eu digo exército porque eram construídos lá em volta de Palmares como umas muralhas mesmo. Por quê? Porque na época os holandeses e os portugueses não podiam entrar lá. Então eles colocavam, né, alguns dos escravos refugiados que estavam lá, fugidos, né, para fazer segurança dessa vila. Outros trabalhavam, plantavam, eles comiam do próprio fruto do trabalho deles. Era uma vila, né? Funcionava como que eu posso dizer, o tempo como trocas, né? Um trocava favores com o outro, tá? Então, assim, o que acontece? Muitos desses escravos que eram acolhidos lá eram também trabalhavam-se de segurança também. Por quê? Porque os portugueses, né, e os holandeses, né, enfim, eles ficavam muito bravos, né, vamos falar assim, com o Zumbi, né, e toda a sua vila. Por quê? Porque eles perdiam muitos escravos para Zumbi dos Palmares, porque os escravos já sabiam que se eles fugissem, eles tinham um lugar para ficar, um lugar para ser amparado. Então eles fugiam e iam para lá. Então qual era a missão, né? Vamos falar assim, qual era o foco dos portugueses e dos holandeses? Eram acabar mesmo com a vila de Zumbi dos Palmares. Até que um dia eles conseguiram entrar lá por meio de um bandeirante, tá? E esse bandeirante conseguiu invadir essa vila com soldados em 1695, no dia 20 de novembro, e acabou tirando a vida aí de Zumbi dos Palmares, acabando aí com a vila, né, Palmares, tá? E esse lugar existe até hoje, tá, gente? E ainda também existe pessoas que moram lá, que eram descendentes, que são, né, descendentes de escravos, tá bem? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa cultura africana aí que os escravos trouxeram para nós, né? Que os africanos trouxeram. Olha lá, vamos lá. Apesar de viverem oprimidos, os negros trazidos da África procuravam manter a cultura de seu povo viva. Nos terreiros haviam rituais como cantos e danças, tá bom? Então, olha, alguma das culturas, tá? Então, assim, religião também eles trouxeram. Então, havia alguns rituais nos terreiros, como cantos e danças. Então, essa cultura era viva entre os escravos. Ao longo da sua permanência no Brasil, a cultura africana se misturou à dos portugueses,
e indígenas e está presente no nosso cotidiano hoje. Então, assim, gente, como eu falei lá na outra página, né? Tanto os portugueses, como os indígenas, como os africanos, eles contribuíram fortemente para a nossa cultura hoje, tá bom? Então, hoje nós temos aí várias culturas que nós temos aí a prática de fazer, de pôr em prática, trazidas aí por quem? Pelos índios, pelos africanos, pelos portugueses. Então, houve-se uma grande mistura desses povos trazidas, né, de fora para cá, não só dos índios, né, que os índios já estavam aqui, mas que contribuíram muito aí para a permanência dessa cultura nossa hoje aqui no Brasil, tá bem? Em nosso dicionário constam atualmente palavras de origem africana, que são muito usadas entre nós. Olha lá. Moleque, fubá, tudo origem africana, hein? Giló, tanga, marimbondo, batuque, quindim, quintanda, acarajé, berimbau, samba e muito mais. Olha o tanto de palavras que nós temos hoje na nossa língua portuguesa, no nosso dicionário, e eram tudo, e são palavras de origem africanas, tá bom? Olha lá. Lá na culinária figuram pratos como vatapá, acarajé, a moqueca e o prato criado por eles com feijão e sobras de carne de porcos, desprezada pelos donos dos engenhos e aproveitadas para os escravos incrementar sua alimentação pobre, a feijoada. A gente já falou isso, né, em sala de aula. Então, olha lá, eles tinham feijão. Porém, as carnes dos porcos que eram desprezadas, no caso a linguiça, a costela, o lombo do porco, que mais vai na feijoada? A orelha, o pé do porco. Eles juntavam ao feijão, gente, e aí deu origem à nossa deliciosa feijoada. E para quem gosta, eu sou apaixonada por feijoada, então sou suspeita em falar, tá bom? Mas a feijoada, ela é de origem africana, de origem dos escravos, e ela foi criada aí por meio da sobra das carnes do porco, que eram desprezadas pelos donos do engenho, tá bom? Então, toda aquela carne do porco que era jogada, os escravos pegavam, cozinhavam junto com feijão preto, e aí deu origem aí à nossa feijoada, tá bom? E aqui também, ó, o acarajé, tá? Moqueca, vatapá, tá? Então, são muitos pratos que surgiram aí para nós de origem africana, tá bom? Que os escravos aí trouxeram para nós de lá direto para cá, tá bem? Então, página 39, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa cultura africana, um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares. Leiam novamente o texto, tá bem? E vamos lá para a página 40 agora fazer as atividades. Vamos lá. Aqui ainda tem um texto, né? Um pequeno trecho ainda do texto dando continuidade. Depois a gente vai fazer uma pesquisa, tá bem? Vamos lá. Algumas histórias, como a lenda do Saci e suas travessuras e a lenda do Neguinho do Pastoreio, foram criadas durante o período da escravidão pelas amas secas ou pelos caboclos velhos para assustar as crianças. Então, gente, olha lá. Essa ama seca era ela tipo uma babá, tá? Das crianças, dos senhores de engenho. Então, ela era uma escrava, intitulada como ama seca. Algumas chegavam até a amamentar, né? Essas crianças dos senhores aí dos engenhos. E ela cuidava das vestimentas, dava banho, alimentação. Era uma babá, tá? Dos filhos dos senhores de engenho, tá? E os caboclos velhos eram os velhos africanos mesmo, que viviam na senzala, tá bom? Então, o que acontecia? Algumas dessas histórias, né, como a lenda do Negrinho do Pastoreio e do Saci e suas travessuras, foram criadas durante todo esse período aí da escravidão. Então, hoje, se a gente vê a historinha do Negrinho do Pastoreio e do Saci, foram criadas para assustar as crianças,
na época do período da escravidão, tá bom? Trazida aí pelos escravos, tá bom? Vamos lá. Próximo parágrafo. Uma brincadeira muito praticada no Brasil pelos negros de Angola era o jogo da zebra, né? Com muitos socos e pontapés, com todo tipo de violência, era proibido pelos brancos. Os escravos decidiram transformar esse jogo em dança, como movimento ritmados e ao som de alguns instrumentos como o berimbau, o cachixi e o pandeiro, tá? Então, assim, uma brincadeira muito praticada no Brasil pelos negros de Angola era o jogo da zebra. Então, tinha muito soco e pontapé, tá? Como todo tipo de violência era proibido pelos brancos, os escravos decidiram transformar esse jogo em dança com movimentos ritmados e ao som de alguns instrumentos como o berimbau, o cachixi e o pandeiro, tá bom? E aí a famosa dança que todo mundo conhece, né? Capoeira. Olha lá. Estava criada assim a capoeira. Hoje ela é uma manifestação muito animada e considerada por alguns um esporte, tá? Então hoje a capoeira ela é considerada como esporte, porém começou com uma brincadeira, né? Como um jogo da zebra com socos e pontapés. E aí, como era proibido, eles resolveram então transformar esse jogo em movimentos ritmados, tá? Fazendo aí a capoeira, olha lá. Ao contrário das outras lutas, em que o mais importante é a força, a capoeira é necessário a agilidade. Olha lá, foto da capoeira, também uma herança cultural trazida aí pelos escravos africanos, ok? Vamos lá para a nossa atividade número 5, para poder finalizar. Pesquise em revistas, jornais ou na internet figuras que apresentem a cultura africana no Brasil. Elabore com seus colegas em grupo cartazes mostrando as diferentes manifestações culturais. Exponha na classe. Gente, nós vamos fazer diferente, ok? Então, vocês vão pesquisar em revista, quem tem revista, em jornais, quem tem jornais em casa, ou na internet, como a maioria, figuras que apresentem a cultura africana no Brasil. Então, você vai pesquisar lá no amigo Google, você vai colocar figuras que apresentem a cultura africana no Brasil, colocou, vai vir lá um monte de figura dessas culturas. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu lindo caderno e vai fazer um desenho referente a essa cultura africana no Brasil, ok? Eu quero já fazer então sobre essa cultura da capoeira. Posso desenhar uma roda de capoeira? Pode. Ah, mas eu quero fazer da comida. Posso? Posso desenhar um prato de feijoada? Posso. Um acarajé? Pode, tá bom? Então, uma cultura africana que foi trazido deles para nós e até hoje nós praticando, tá? Então, você vai pegar uma figura, um desenho, tá? Que apresente a cultura africana no Brasil, vai observar esse desenho e vai desenhar no seu caderno, ok? E aí, quando a gente voltar para a sala de aula, a Pro vai ver tudo isso aí, tá, gente? Hoje não. Semana passada eu tava, ou foi essa semana? Essa semana, estava conversando com o Felipe e ele me perguntando quando que eu ia corrigir as lições, né? E eu falei para ele, quando a gente voltar. Só que esse bimestre eu quero que vocês fiquem bem espertos, porque eu vou começar a pedir atividades, tá? As atividades já prontas, porque eu vou precisar avaliar vocês. E para eu fazer essa avaliação, eu vou querer ver fotos de caderno, vou querer ver fotos de atividades já prontas. Então, vai ter um dia específico aí que eu vou pedir. Deixem tudo em dia, tá bom? Antes era ruim, porque a Pro não tinha como explicar. Agora não, agora a Pro tá explicando toda a matéria, né? E tem dado condições aí para vocês fazerem essas atividades, tá bem? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar via WhatsApp, que a Pro vai tirando aí as dúvidas de vocês, tá bem? Um beijinho a todos, fiquem com Deus,
Fiquem bem e bom final de semana. Tchau, tchau.